mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Mais uma vez, gostaria de convidá-los a fazerem as suas inscrições, os que não são inscritos ainda, e ative o sininho, deixe o seu like, visualize a página mesmo e comente, porque é de suma importância que vocês comentem para termos a certeza de que, de fato, estamos caminhando dentro da perspectiva daquilo que vocês estão tendo em nós, né, neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de chamá-los a refletirem comigo a carta que Paulo escreve a Timóteo, né? A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, então é uma carta pastoral, mas também é uma carta que fala a todo cristão, a todos que de fato professam fé em Jesus. E ele está dizendo o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse processo aqui é um processo que a gente chama da oralidade cristã, do primeiro século mesmo, antes de a Bíblia estar escrita. Então já tinha uma mensagem oralizada e já tinha aqueles que ouviram falar e transmitiram para outros, e esses que transmitiam. E o povo judeu, eles tinham esta prática com muita maestria, com muita capacidade, de forma que eles eram disciplinados em cima disto e não acrescentava e nem omitia fatos, porque desde criança eles eram obrigados a compreender a necessidade da oralidade, como o povo judeu, que tinha que ter aí alguns aspectos da lei já memorizados na mente mesmo, e quando chegava a condição de fariseu mesmo, este fariseu ele compreendia toda a Tanakh, ou a Torá, né? Toda o Pentateuco, principalmente, e os 617 mandamentos, 613, 17, de forma verbal. Então eles recitavam para qualquer um, era a coisa mais simples. E Paulo, por ter sido um fariseu que se converteu ao cristianismo, né? Depois de uma aparição, ele está instruindo aqui um filho, Timóteo, é filho de uma cristã, ou de uma judia cristã, né? De pai grego, e que também tem aqui uma avó, Eunice Lloyd, né? Que instrui este rapaz desde quando era criança na Palavra de Deus, desde quando fora criança na Palavra de Deus. E aqui Timóteo pega ele como filho, e quando ele está falando filho, ele está falando dentro do aspecto espiritual mesmo, e ele diz que as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia também a homens que sejam capazes de ensinar a outros. Suporte comigo as aflições ou sofrimentos como bom soldado de Cristo. E depois ele começa propondo alguma coisa interessante. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que o desejo agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E depois ele usa uma terceira figura de linguagem aqui para o cristão. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E neste contexto, Paulo ele pega aqui três aspectos interessantes. Ele pega aqui o soldado, ele pega o atleta, ele pega o lavrador, e ele, para classificar, para identificar o cristão, para trazer aqui uma analogia do que é o cristão, e com isto ele está chamando para sofrimento, e para o sofrimento não tem aqui nenhum aspecto motivacional para o sofrimento, tem um aspecto motivacional para o sucesso, não é? Mas tem um aspecto disciplinar para o sofrimento, e ele pega dentro desse sofrimento três características que de fato faz com que a disciplina prevaleça sobre o sofrimento, sobre as dores e as circunstâncias que são propostas, não é? E ele então joga para dentro do conceito do soldado, que tem disciplina, do atleta, que tem que treinar com disciplina, e do lavrador, que tem que ter a disciplina para jogar a semente no solo, não descansar as suas mãos,
carpir a terra para não deixar aí o mato matar os grãos, assistir mesmo, até chegar o momento da colheita. E ele está falando do lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita, mostrando então que todo o aspecto disciplinar traz como consequência o benefício daquilo que você foi fazer, né? Se como soldado você vai para a guerra, você vence. Se como atleta, você vai para a competição e você também vence. Você traz a sua medalha, o seu troféu ou a sua coroa, no contexto aqui, usando os Jogos Olímpicos de Atenas, né? Paulo está falando, pegando bem as Olimpíadas antigas, que a coroa nada mais era do que uma coroa de oliveira, que se punha na cabeça e era o símbolo do troféu e que murchava com muita facilidade, com muita rapidez. Mas assim, irmãos, o soldado ele tem compromisso com quem o convocou. E nós fomos alistados por Cristo. O soldado ele tem compromisso com a missão que recebeu. A missão dada para o cristão deve ser missão cumprida. O soldado tem compromisso com a sua equipe. Devemos guardar e cuidar uns dos outros. É uma proposta do soldado também, porque quanto mais baixa vai tendo dentro da sua companhia, do seu pelotão mesmo, ou do seu GC, que a gente chama de grupo de combate, mais prejuízo vai tendo, ou mais ardor, ou com mais ardor, a batalha vai sendo travada, né? Então ele tem que ter compromisso para com a equipe também, e o soldado ele tem que ter a atitude e o caráter que representa a obediência, a lealdade e a determinação. Então isto é estritamente disciplina. E posteriormente, quando joga para com o atleta ele tem compromisso consigo mesmo para superar-se cada um, ou em cada possibilidade, em cada obstáculo, né? E cada um é responsável por desenvolver a sua salvação em Cristo Jesus. Então o atleta é aquele que está superando obstáculos, e dentro do conceito cristão você sabe que você está sendo chamado para a salvação mesmo, para desenvolver a sua salvação em Cristo Jesus. O atleta tem compromisso com as suas metas. Sem meta, os nossos resultados ficam aquém do nosso potencial. O atleta ele tem compromisso com a vitória. A Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o atleta ele tem atitude e caráter que representa disciplina, perseverança e superação daquele que é o seu treinador, daquele que está à frente, daquele que o está capacitando para que de fato ele tenha aí melhores resultados dentro destas perspectivas. E por sua vez, quando se fala do lavrador, o lavrador tem compromisso com a colheita. Todo cristão tem compromisso com as almas que estão sendo perdidas, do ponto de vista de que deve alcançá-las. Esse é o compromisso que você fez com Jesus mesmo, e este é o compromisso de Atos 1:8, não é? O compromisso de Marcos 16, 15 e 16, não é? O lavrador tem compromisso com a colheita. Todos que trabalham na colheita de vidas que Deus tem investido serão recompensados. O lavrador tem compromisso com o trabalho, a visão do trabalho. O discipulado exige esforço, mesmo não tendo certeza do sucesso. O lavrador não para de trabalhar. O lavrador ele tem compromisso com a fé. Nós somos chamados para viver pela fé, a fé de que está lançando a semente no tempo certo, que a chuva vai chegar no tempo certo, que os grãos vão crescer no tempo certo e que as espigas brotarão no tempo certo e que a colheita também ela acontecerá no tempo certo. E o lavrador, então, ele tem atitude e caráter que representa serviço, esforço, zelo pela causa de Deus e do seu reino na face da terra. E neste contexto, todo cristão tem que compreender que se você conseguir ter motivação como soldado, como atleta e como lavrador, então você põe motivação em cima disso, mas sobretudo você já tem que saber que você tem que ser disciplinado como soldado, como atleta e como lavrador, e o Senhor te tem chamado para ser tanto soldado como atleta, como lavrador, nesse contexto aqui
que Paulo está fazendo da analogia, da comparação, mostrando que nenhum dos três vive sem disciplina. Vive sem motivação, mas não vive sem disciplina. Se tiver motivação, ele aplica isso à disciplina e vai, mas se não tiver motivação, ele ainda vai porque ele resta uma responsabilidade, não é? Ele tem que vencer a guerra, ele tem que vencer no estádio mesmo, ele tem que vencer a longevidade desde o momento de preparar a terra até jogar a semente e ver o fruto crescer e depois ter uma colheita fértil e farta. Com isso eu quero deixar para vocês mais uma vez esta reflexão de terça-feira mesmo, dentro do aspecto disciplina versus motivação, pegando aqui Timóteo como referência e mostrando o conceito da consciência cristã, que ele é totalmente disciplinatória. E se sobra tempo, você põe motivação em cima disso. Se não sobra tempo, você tem que fazer porque tem que fazer e é obrigação. E nós não andamos meramente pelo que queremos, mas andamos por aquilo que nos fora proposto, e a nossa salvação nos fora proposta em Cristo Jesus, e com isto quero propor para você: seja um bom soldado, seja um bom atleta, seja um bom lavrador, faça o que tem que ser feito e tome posse, e conquiste, e seja um vencedor, e seja um vitorioso. Com isso quero deixar para você, nesta terça-feira mesmo, um beijo na alma, um beijo no coração, que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados.